Senhoras e senhores, estamos de volta aqui para o nosso desafio. Se você não viu a primeira parte desse vídeo, eu explico ali no quadro branco, passo a passo, como é que se resolve esse desafio. E agora a gente vai aqui no Kotlin e resolver e submeter essa solução para que a própria plataforma analise a nossa solução e aprove ou rejeite o código que a gente está desenhando aqui, tá bom? Então, para começar aqui, eu gostaria de falar que eu já alterei essa função. Eu alterei aqui o nome dos parâmetros para N1 e N2. Antes era nums1 e nums2. Eu acho um nome difícil de pronunciar e difícil de estar explicando aqui também para vocês. Então, eu só alterei esse parâmetro e agora sim, vamos trabalhar o nosso código. Primeiro, eu queria mostrar aqui para vocês como é que vem, né? Vem assim essa função prontinha com o nosso input, tá? E a partir dela, a gente pode quebrar também em outras funções, mas eu vou fazer esse problema aqui somente nessa função e trabalhar aqui nela, beleza? Então vamos lá. O que que a gente vai fazer? A primeira coisa, a gente tem que marcar o nosso início e o nosso fim, tá bom? Nosso início a gente já sabe que sempre é zero, porque o vetor sempre começa do índice zero. Mas quem é o nosso fim, né? A gente tem aqui o nosso fim, a gente tem m e n, tá? Só que m e n apontam, por exemplo, para o elemento 3, dizendo que tem 3 elementos nesse array. Só que 3 não é o índice que a gente deseja. Se a gente quer fazer uma referência para o terceiro elemento, a gente tem que fazer o m menos 1, ou seja, para o 2, porque o array começa do número 0, né? 0, 1, 2, então temos aí 3 elementos, tá bom? Então, a gente vai criar um carinha chamado j, que vai receber m menos 1, tá bom? Então, m menos 1, tá? E a gente vai criar uma outra variável chamada k, que vai receber n menos 1. E aí a gente tem a nossa referência. J, ele vai apontar para o primeiro vetor, que é N1, tá? E K vai apontar aí o nosso N2, tá? Para o final. Por que a gente está fazendo esse carinha? Porque esse carinha que vai do último número desse array até o primeiro, tá bom? Agora que a gente já sabe isso, a gente precisa saber qual é o último elemento do vetor, tá? Como o vetor ele é o maior, ele completa tudo e é nele que a gente vai manipular, a gente tem que saber qual é o final dele, né, qual é o tamanho dele. A gente tem 2 jeitos de saber, né. Primeiro, eu vou colocar aqui como last index para essa variável. A gente pode pegar, por exemplo, em 1.length menos 1, porque como eu te falei, se o array tiver 10 elementos, a gente vai ir, nele de 0 até 9, tá bom? E o outro jeito também que a gente poderia fazer é somar o m mais o n, né, e subtrair em 1. Porque se a gente for no constraints aqui, ele diz exatamente isso, ó, que o tamanho do array, do primeiro array, é igual ao m mais o n, tá? Então a gente tem esses 2 jeitos de pegar qual é o último endereço ali, tá bom? O último elemento. Agora que a gente já sabe esses index, né, a gente precisa fazer aquele joguinho do último elemento para o primeiro elemento, né. Então a gente vai fazer um for aqui, ele vai do último elemento, e eu acho que é o elemento 5, e vai até o 0, tá. Como que a gente faz isso? A gente faz um for, a gente diz que a variável i, que vai armazenar esse valor, ela vai fazer uma interação em um range. Qual é esse range? Ele começa do last index, e ele vai fazer degredindo, né. Então ele vai do 5, 4, 3, então ele vai fazer um down to até o 0, tá. Então aqui a gente tem isso. Para confirmar, vou colocar um println e vou colocar o i aqui. Agora nosso código ele vai falhar, porque eu vou rodar somente com esse println, tá bom? Então vamos lá. Deu um erro, length, tá, em Kotlin não é length, é size, me desculpa. Vamos lá, prontinho. Então a gente tem aqui o nosso índice 5, 4, 3, 2, 1, 0, fazendo aquela primeira etapa que a gente fez, né, do 5 até o 0, beleza? Agora que a gente já fez isso, a gente precisa garantir aquelas trocas que a gente fez no desenho, né?
Se elemento for maior que outro, a gente faz a troca e tudo mais, né. Mas para isso acontecer, a gente está num cenário perfeito. Qual é o cenário perfeito? Onde nossos índices J e K aqui, eles são maiores ou iguais a zero. Então a gente vai só fazer esse check, né, se o meu J for maior ou igual a zero e o meu K for maior ou igual a zero, então eu faço as minhas operações. E quais são essas minhas operações, tá? Primeiro que a gente vai pegar é pegar o N2 na posição, o N2 a gente está manipulando com o K, né? Na posição K, ele é maior que N1 na posição J, né? J, isso. E ele for, a gente faz aqui a troca, tá bom? Não vou colocar a troca agora, eu vou só dar um print ln, né? E vou colocar aqui, opa, que a gente vai trocar esses carinhas aqui, tá bom? Eu vou colocar aqui pra gente acompanhar. Tá? Quem que a gente vai trocar aqui? Preciso, acho que eu vou colocar só o valor aqui. Na verdade, não, vou fazer assim. N2 na posição J. Tá, perfeito. Então é o N2 que a gente vai trocar. Como é o N2 que vai, a gente anda para a esquerda. Como o índice do N2 é o K, a gente decrementa ele dessa forma, a gente consegue andar para a esquerda. E agora a gente vai fazer o else aqui, que é quando o N1 ele é maior ou ele é igual, né? Então, quando ele é isso, a gente faz o reverso. Eu vou copiar esse cara aqui, vou colar aqui, tá? Porque é a mesma lógica. Só que em vez de decrementar o J, o K, a gente vai decrementar o J, tá? Tá bom? Então, se a gente não printar esse, a gente vai printar esse, observando só os valores. Tá. Agora a gente já fez essa jogadinha, e a gente já consegue a maioria dos casos ali, tá? Mas quando acabar o vetor, a gente vai ficar devendo, que é esse else aqui. Eu vou rodar só para a gente ver os prints na tela. Perfeito. Eu vou aumentar aqui só para a gente... não vou conseguir ver o código, né? Então, vou voltar aqui. Beleza. Aqui a gente tem o painel de resultados, tá? Então aqui a gente tem o caso 1, o caso 2 e o caso 3. Aqui a gente tem nossas comparações, o SDOUT. O SDOUT, ele mostra pra gente o print que a gente colocou ali no nosso código, tá? Então a gente tem 6 é maior que 3, então eu faço 6. 5 é maior que 3, então eu faço 5. 3 é maior que 2, então eu faço 3. 2 é maior que 2, então eu faço 2. 2 é maior que 1, eu faço 2. Faltou 1, certo? Por quê? Porque o 1 já ficou out of range, ele ficou fora do range, né? E agora a gente vai cobrir esse caso de fora do range, né? Até aqui a gente não fez nenhuma das trocas no nosso vetor, como a gente mostrou ali no nosso desenho, tá? Mas a gente vai já fazer, tá? Agora vamos só fazer o range. O range, vou aumentar aqui. Pro range, a gente vai cair no else, tá? Vai colocar um else aqui. E a gente tem dois cenários, tanto pro lado do N1 quanto pro lado do N2. Quem é o cara que marca o N1? A gente vai dar uma olhadinha aqui, é o J, né? Então, o primeiro que a gente vai tratar é o J. Então, quando o J ele for menor ou for menor que zero, eu tenho essa situação. E qual é essa situação? Eu vou dar um print aqui. Se o J já é menor, então eu tenho que pegar quem está no K, tá? E quem está no K? O N2. Então eu vou só imprimir aqui o N2 na posição K. E já que ele pode andar para a esquerda, eu vou continuar andando para a esquerda, tá? Menos menos, tá? Senão a gente já sabe que é o K, que ele é menor que zero, tá? E aí agora a gente faz o reverso. Deixa eu só copiar esse código, colar esse código. E qual é o reverso? A gente pega N1 na posição J, tá? A gente faz o reverso e anda para a esquerda com o J.
Só para a gente lidar com esse critério que está fora do limite do array, tá? Quando um dos arrays passa do limite. Agora a gente vai rodar o nosso código. Vou sair do modo de tela cheia aqui, e ele está rodando aqui. Beleza, ele falhou porque a gente não manipulou os dados, tá? Mas a gente tem aqui, ó, 6, 5, 3, 2, 2, 1, que é o esperado, né? 6, 5, 3, 2, 2, 1. Então a gente já tem aqui a nossa resposta. E por que que tá falhando? Porque a gente tem que manipular quem? O N1, tá? Então agora a gente faz o mais simples, que é N1 na posição. Qual é a posição que a gente está marcando? É aquela posição que vai de 5, 4, 3, 2, 1. Tá. Quem está marcando esse índice é o i. Então a gente vai colocar o izinho aqui, tá? Ele vai receber quem? Ele vai receber, nesse caso, o N2 na posição K, tá? Aqui vai dar erro se a gente não fizer isso aqui. Porque aqui ele já andou para a esquerda, tá? Então a gente tem que fazer desse jeitinho aqui. Tá. Agora a gente vai trocar aqui. O N1 na posição 1, ele vai receber ele mesmo, só que na posição J, tá? Opa, copiei errado. Prontinho, já recebeu ele e aqui eu andei para a esquerda, tá? Aqui é a mesma coisa que aqui. Eu andei com N2 na posição K e aqui é a mesma coisa que aqui. A gente anda com o J, tá? Então, perfeito. A gente já tem a nossa solução. Agora a gente vai rodar de novo o nosso código e bora ver se ele vai passar nos casos de teste. Só aguardar, tá? Então, perfeito, senhoras e senhores. Nós temos aqui os nossos casos 1, caso 2 e caso 3 e o nosso código passou. Se a gente for ver aqui o nosso debug que a gente montou aqui, a gente tem da direita para a esquerda 6, 5, 3, 2, 2, 1. E se a gente ler da esquerda para a direita, 1, 2, 2, 3, 5, 6, que é o output que a gente tinha como desejado, tá bom? Então tá certinho. Significa que o nosso caso está passando em todos os casos de teste? Não. Por quê? Porque a gente não fez o submit, tá? Então vamos testar aqui e vamos ver se nosso código tá bom para ser executado, tá? Então tá aqui, ele rodou em 14 milissegundos, tem um bits de 11% e ele tá bem aqui, ó, no bit de 0,28. É uma ótima solução para esse caso em tempo de execução, tá bom? Mas nem sempre o tempo de execução aqui é considerado como um bom caso. O que é considerado como um bom caso? É a complexidade do código, tá? E vamos pedir para a inteligência artificial fazer essa análise para a gente. Não consigo, eu tenho que me inscrever, tá? Mas aqui, eu fazendo aqui uma análise rápida, a gente não criou nenhum array a mais, nenhuma variável a mais para armazenar esses dados do array, tá? Então aqui a gente tem em complexidade de espaço O de 1, porque a gente sempre estava criando ao máximo essas variáveis aqui para armazenar o índice do array, tá? E tudo que a gente usou aqui foi o que foi nos passado dentro do próprio input de dados. Então, de espaço, complexidade de espaço, O de 1. E em complexidade de tempo, tá? Aqui a gente pode analisar que a gente tem um for que vai do início ao fim, ou do fim para o início. Essa ordem não importa muito. Então a gente tem aqui um or de n, tá bom? A gente só tem um for aqui e o resto tudo é checagem de dados, comparação, e tudo isso aqui é O de 1, tá? Então O de 1 mais O de n, a gente vai colocar no topo aí O de n, tá? Mas aqui a solução, viu que ela pede aqui acho que é o editorial, na descrição. Na descrição, ela pede aqui que seja O de m mais n, tá? O de m mais n também é O de n, tá? Porque m mais n é o tamanho total do vetor, que são os dois vetores, tá bom? Então, tá certinho, tá legal o nosso código, rodou, passou, tá? Se você quer ver mais conteúdo desse tipo, deixa aqui nos comentários. Se tem algum problema que você
quer que eu crie esse tipo de vídeo também, deixa aqui nos comentários que eu vou tratar com carinho seu pedido, tá bom? Valeu, até a próxima.